Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Nós vamos refletir a respeito de uma porção da palavra do Senhor para poder nos auxiliar nos nossos cultos domésticos, nos momentos em que nós vamos parar em família, para poder partilhar de um momento com o nosso Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, hoje nós já tivemos a nossa escola dominical, foi um momento precioso diante de Deus, partilhar a palavra com os irmãos, ouvir os irmãos, e eu quero convidá-lo e já desafiar, não deixe de fazer, tira um momento com a tua família, senta com a tua família, canta, ora, ouve a palavra, reflete sobre a palavra, abençoa a tua família. 2 Reis 6, a partir do versículo 16, diz assim: Então respondeu, não temas, porque mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E o seguiu a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu, feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele, não os ferirás, fere aqueles que fizeste prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a este manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Senhor Jesus, por misericórdia, nos abençoe na ministração da tua palavra. Que essa palavra toque o coração do meu irmão, que o meu irmão consiga ouvir o que o Senhor quer para a vida dele nesse dia, que é dia do Senhor. Eu peço a tua bênção para nossas famílias, o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, existe um contexto aqui, eu não li o capítulo todo para não ser muito extenso o vídeo, mas nós estamos aqui vivendo o ministério de Eliseu. Deus tinha levado Elias e Elias deu porção dobrada para Eliseu. E o rei da Síria estava querendo guerrear contra Israel. E ele preparava ciladas. Ele sabia que Israel ia passar por um lado, preparava uma cilada, de repente Israel ia por outro. E isso aconteceu várias vezes e ele não entendia o porquê. Até que os fiéis a ele, né, os sábios, aqueles que vinham, disse assim, ó, Senhor, é o seguinte, ele estava até achando que tinha um traidor ali na corte dele, ele disse, ó, não fomos nós. Foi Eliseu. Deus fala para ele, ele conta para o rei e o rei desvia de nós. E o rei da Síria fica muito irritado e manda prender Eliseu. Então esse é o contexto do que está acontecendo aqui. O exército vai prender Eliseu porque Eliseu estava profetizando em nome do Senhor para libertar o seu povo. E todo profeta tinha não sei se a palavra melhor é aprendiz de profeta, mas um moço que servia, assim como Eliseu foi de Elias, ou não necessariamente nessa proporção, mas alguém que ali o servia. E aqui nós temos, a Bíblia não fala o nome, mas fala que é o moço, né? O moço do homem de Deus. De repente esse moço acorda e quando ele olha em volta, ele percebe que a cidade está tomada, que tinha um cerco na cidade com os inimigos. E neste momento ele desespera. E ele fala a frase que eu queria usá-la para o tema dessa nossa reflexão. Ai, meu Senhor, que faremos? O que faremos? Talvez essa é a pergunta que mais ecoa no nosso coração nesse momento, né? O que nós vamos fazer? Por onde nós vamos andar? O que vai ser da nossa vida? Aliás, no momento de dor, no momento de incerteza, essa é uma frase comum para nós, né? O que faremos? O que eu vou fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer da sua vida? O que você vai fazer quando o inimigo te cercar? O que você vai fazer quando
quando a tua esperança estiver diminuindo, o que você vai fazer? Se você for alcançado por essa doença, se alguém da tua família morrer, o que você vai fazer quando o teu dinheiro acabar? O que você vai fazer quando o inimigo chegar? E é lógico que existem inúmeras respostas para isso, e nesse texto eu quero tirar algumas só para a nossa reflexão, para servir aí um guia para você, para sua família, para que te ajude nessa ministração. Primeira coisa, versículo 16. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Queridos, eu e você que somos filhos de Deus, a primeira coisa que tem que passar na nossa cabeça: nós não podemos temer, porque nós já temos Deus. Nós já temos a vitória, nós já temos a salvação, nós já temos a promessa eterna. A nossa luta já foi ganha lá atrás. Nós estamos no desenvolver dela, no melhorar, no cumprir o plano de Deus. Mas nós não devemos temer. Só que é muito difícil não temer. Nós temos que convir. Na nossa humanidade, na nossa agonia, na nossa limitação, na nossa pequenez, é muito difícil não temer. É muito difícil olhar para a situação que nós estamos e respirar e pensar assim: eu não vou temer. Mas por que Eliseu falou isso para o seu moço? Por que Eliseu tinha tanta certeza? O inimigo estava ali. Isso era real, não era fonte da imaginação. Por que Eliseu sabia que tinha muito mais com eles do que com os outros? Eles eram 2. Era uma cidade sitiada e em volta um exército. Versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalo e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos, olha que coisa fantástica. Quando nós estamos próximo do nosso Deus, quando nós vivemos a intimidade do nosso Deus, nós percebemos, como o apóstolo falou, maior é o que está em nós do que está no mundo. Muito maior é o nosso Deus do que qualquer situação que estamos vivendo, independente do que os nossos olhos estão vendo. E é por isso que Eliseu, um homem de Deus que conseguia enxergar isso, olha para o seu moço e fala assim: peraí, filho, você vai entender o que eu estou falando. Senhor, por misericórdia, abre os olhos. Permita que ele veja o que eu estou vendo. Permita que ele tenha a paz que eu estou tendo. Hoje, quando nós acabamos a nossa escola dominical, o presbítero Everson cantou: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor, não importa a circunstância, e o hino continua. Querido, só pode ter sentido essa paz quem consegue enxergar com os olhos da fé que maior é o que está em nós. Que o tamanho do nosso inimigo é menor que o nosso tamanho. Era minha esposa que entrou. Menor que o nosso tamanho. Veja, depois disso, que Eliseu diz para o seu moço: não temas. Eliseu faz uma segunda questão que pode nos ajudar nesse momento. Ele clama por intervenção. Ele sabia que ele estava vendo, ele tinha intimidade com Deus. Mas Eliseu tinha certeza que quem está no controle é Deus, não é ele. E é por isso que nesse momento, o versículo 18, ele diz: e como desceram contra eles, orou Eliseu e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Eliseu enxerga com os olhos da fé, por isso que ele não teme, mas depois ele clama a intervenção de Deus. Porque Eliseu sabe que ele não é o dono da história, Deus é o dono da história. E Deus vai se revelando na história e mostrando a sua vontade. E Eliseu fala assim: fera, eu te peço. Fere os férios, né? Deixa o cego. Eu te peço, Senhor, por favor. Queridos, você tem clamado a intervenção do Senhor? Você tem clamado o poder do Senhor? Porque não basta só enxergar. Nós temos que clamar. Mas o que você quer? O que você quer? Você quer que o vírus morra? A minha filha olha e fala assim: papai do céu, mata o corona. Isso é a vontade do coraçãozinho dela. Ela quer voltar para a aula, ela quer voltar para a igreja, ela quer poder abraçar os avós. Mata o corona. O que você quer?
Qual é o clamor que você precisa fazer neste momento? Então, não temas, clame pela intervenção de Deus, ou clame a Deus. Em terceiro lugar, haja como cristão. Versículo 22. Respondeu ele: não o ferirás. Fere aquele que fizer prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Porém a este, manda pôr-lhe diante dele pão e água, para que comam e bebam e tornem o seu senhor. Eliseu levou aquele exército lá para frente do rei. E quando chegou lá, ele falou para o Senhor: por favor, faz eles enxergarem. Quando eles olharem em volta, eles estavam no meio dos inimigos. E o rei, naquele ímpeto, olha para ele e fala assim: meu pai, eu posso ferir? Eu vou matar? Aí Eliseu apresenta duas questões interessantes. A primeira, ele fala assim: olha, faz o seguinte, quiser matar, mata quem você prendeu, eu não. Essa guerra fui eu, não é tua. E em segundo lugar, haja com misericórdia. Dê água, dê pão e mande de volta. É verdade, queridos, que na Bíblia algumas vezes Deus matou sim. Deus mandou matar e exterminar. Só que Deus age a cada momento a partir da sua soberana vontade. E o nosso papel é entender qual é a vontade de Deus. E é por isso que é tão importante ter intimidade com o Senhor. Eliseu tinha tanta intimidade no Senhor que naquele momento, para agir como cristão, não era para matar. Em outros momentos Deus mandou matar, naquele não. O rei não entendeu, ele queria matar. E Eliseu fala assim: opa, negativo. Se quiser matar, vá lá, faça a sua empreitada, ouça o que Deus quer falar para você. Essa empreitada é comigo. E comigo é: dê pão, dê água e liberte. Por quê? Era um inimigo, era uma guerra. E em guerra você não faz carinho, você mata. E por que que aqui não matou? Porque o plano de Deus era outro. E aqui está a nossa tarefa, queridos. Nós precisamos agir como cristãos. E agir como cristãos é ouvir a voz do Senhor. E o Senhor fala de modos diferentes, em diferentes tempos, e cabe a nós ter sensibilidade para ouvi-lo. E o texto termina dizendo: ofereceu-lhes o rei um grande banquete, não foi só água e pão. E comeram, e beberam, e despediu-os, e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Talvez, se matasse, a guerra continuasse. Viria outros soldados, outras investidas, mas aqui não. Deus resolveu agir diferente. E é muito bonito quando alguém resolve agir como cristão. E Eliseu agiu como cristão. E o cristão age ouvindo a voz do Senhor, porque as minhas ovelhas ouvem o meu nome, seja para salvação, seja para obediência. Queridos, você está conseguindo agir como cristão no meio dessa loucura que nós estamos vivendo? O que você vai fazer? O que você vai fazer da tua vida? Daqui para frente, agora, com os problemas que você está enfrentando? E Deus falou ao meu coração 3 coisas. Primeira, para que eu não tema. E se for preciso, peça para o Senhor que Ele vai abrir os teus olhos e você vai entender por que você não deve temer. Segundo, eu preciso clamar. Clamar por salvação, clamar por intervenção, clamar por misericórdia do nosso país que está vivendo um momento terrível, seja na saúde, seja na política, seja nas emoções, nas ganâncias, em tudo que isso envolve. E em terceiro, eu preciso agir como cristão. O que vai me diferenciar na forma de enfrentar o que estamos enfrentando é a forma que eu vou agir. Eu preciso agir como Cristo. E para isso, eu preciso não temer, pedir para que Ele abra os meus olhos. Eu preciso clamar para que a vontade dEle aconteça. E eu preciso agir do modo que Ele quer, no momento que Ele quer. Que Deus te abençoe, queridos. Que na hora que você pergunte o que você vai fazer, você consiga não temer. Você consiga clamar e você consiga agir como cristão. Deus te abençoe. Um bom domingo. Eu espero que o Espírito Santo do Senhor te incomode, assim como Ele tem me incomodado.